Vamos orar, gente, aí sentado mesmo. Pai, Deus querido, Senhor, nosso amigo, nosso Salvador, nós queremos mais uma vez te agradecer por tudo que o Senhor é, toda a sua santidade, a sua beleza, o seu amor por cada um de nós. E nós estamos aqui, Senhor, com o único propósito de conhecer mais o Senhor, de ser tocado e confrontado pela sua palavra. Senhor, não nos deixe sair daqui como entramos, mas pelo teu Espírito, fale com cada coração, meu Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa incompetência de transmitir a sua verdade, mas nós cremos, declaramos aqui, que o seu Espírito é poderoso para transformar o mundo e transformar cada coração que aqui entrou. Pai, em nome de Jesus, dirige cada palavra, toca os corações e haja transformação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. O nosso assunto de hoje, para começar, que eu vou falar, é sobre justiça. Justiça de Deus. Para mim, justiça é uma coisa meio confortável, porque eu meio que tenho relação com justiça. Eu sei se é que não sabe, eu sou formado em Direito. Inclusive, para vocês que não sabem, a título de conhecimento, o Brasil tem mais faculdades de Direito do que todo o resto do mundo somado. É um mundo de gente injusta, injustiçada. Oi? E não resolve nada. Coisa triste. Mas o que vem a ser justiça, afinal de contas? Justiça. Justiça, a definição mais simples, é retribuir a cada um segundo as suas atitudes. Se alguém te deve, o justo é você receber. É justo isso, Justin? O Justin que não me deixa mentir aqui. É justo. O que é justo é, se você fez uma coisa errada, fez um crime, cometeu um crime, o que é justo é você pagar por ele. Retribuir conforme as atitudes. Eu, querido, confesso que sou um cara com um senso de justiça muito aguçado. Eu sou um cara muito justão. Não é bonito isso não, viu? Muita justiça própria. Não é muito bonito isso não, tá? E aí eu, por exemplo, não gosto nem de ver filme. Quando o filme começa a ter justiça no filme, Nicolas, eu já paro de ver. Tem um cara tão visceralmente contra a injustiça. E a gente tem de fazer isso. A gente tem de odiar a injustiça. Puxa, não é justo que isso aconteça. Não é justo que o pessoal do mensalão roube dinheiro. Não é justo. Mas a gente tem a tendência de achar que com Deus é mais ou menos. A gente pensa que Deus é mais tolerante à injustiça. A gente tende a achar que Deus não acha muito legal, não se importa muito com injustiça. Deus, afinal de contas, Ele perdoa a gente. Ele esquece qualquer injustiça cometida. Está certo isso? Errado. A Bíblia fala claramente em Salmos 33:5 que Deus ama a justiça. Deus ama. Queridos, o que é mais justo? Quem que trabalha aqui? Ninguém trabalha? Tá. O que é mais justo? Você, no dia do pagamento, o que é o justo? Você recebeu o pagamento. A justa retribuição, aquele dia é um momento sagrado. Amanhã, por exemplo, é o 5º dia útil. Eu vou receber amanhã. Oh, que maravilha. 5º dia útil. E aí, o que eu vou receber? Meu dinheirinho lá na conta. O Estado vai lá e me pague. Um dinheirinho lá que chega, cai lá, justíssimo. Trabalhei, defendi o Estado, Jimmy, com unhas e dentes. Defendi, com um monte de recurso contra os caras que não querem entrar em cargo público, tal, que querem entrar, dando migué no Estado. Não, a gente defende. Imagine se eu chegasse amanhã, de 5º dia útil, esperando receber o meu dinheirinho, e chego lá na procuradoria, tem algumas caixas de cigarro. Chega o cigarro. Por que isso aí? Um monte de caixa de cigarro. Aí vem minha chefe e fala, esse é o seu pagamento esse mês. Você vai receber um cigarro. Falei, que maravilha. Alguns aqui vão gostar dessa ideia, que tem alguns amigos no presídio. O presídio, geralmente, a moeda é cigarro. Mas para mim vai ter alguma utilidade? Eu falei, não. Claro que não, nem fumo. Vou falar, vai embora. Eu quero receber o que é justo. E o justo é eu receber o meu dinheiro.
E aí, dão para entender? Estão entendendo o que é justo, o que não é justo? E no mundo espiritual, qual é o salário digno do pecado? A morte. A morte. O que a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Querido, não tem como retribuir o pecado de outra forma que não seja a morte. Não se aceita outra moeda no mundo espiritual que não seja a morte. Mas o problema é que as pessoas insistem em buscar a justiça através de outras formas de pagamento, através de cigarro. E a galera, Joabe, chega e fala: eu vou ser justo fazendo coisas boas. Eu vou ser justo ajudando as pessoas, dando comida e dando R$2 para o mendigo que me pede. Eu dou R$2, nossa, como eu sou justo. Eu pego e não xingo quando o cara me fecha, só xingo por dentro, por fora não xingo. Nossa, eu estou pagando os meus pecados. Está pagando? Não está, querido. Como eu falei, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala, sabe o que vocês são, as nossas boas obras, carnalmente falando? A Bíblia fala que é como trapo de imundície. Trapo de imundície é coisa asquerosa, ou trapo sujo, podre, de que... Não sabe? Vou explicar então. Está lá na Bíblia, diz isso, que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Tem duas visões para isso, Gui. Uma, falando que naquele tempo não existia absorvente feminino. E a mulher sempre foi mulher, e mulher que é mulher, já em idade fértil, tem um determinado momento que se não fecunda, não sei se eu estou explicando para vocês, isso é importante, sai um negocinho do órgão genital que chama sangue. E aí, para amparar o que sai dali, existia um paninho que chamava ali, trapo de imundícia. Legal? Olha o que você faz de melhor, é trapo de imundícia. Ou também tem outra visão, um pouco a mais nojenta ainda, que fala que trapo de imundícia era o que enrolava os... cadáver não, os leprosos. E aí, quando se tirava aquele leproso, que aí você tirava o trapo de imundícia, pele podre, um monte de coisa, e esse é o trapo de imundícia. O que você faz de melhor para Deus no mundo espiritual é como se fosse lixo. É como se você cometesse um pecado e agora eu vou pagar para Deus o meu pecado e eu vou levar um monte de trapo de imundícia para Deus. Agora Ele vai aceitar eu de volta. O mundo pensa assim, mas a Bíblia fala, isso eu não aceito. Eu só aceito morte. O único salário que eu aceito do seu pecado é morte. Ah, não, então eu vou me bater. Eu vou sofrer, porque o meu sofrimento vai gerar a remissão dos meus pecados. Não. Espiritualmente, só a morte. Ah, então eu vou agora, a partir de hoje, eu não vou faltar nenhum culto, nenhuma missa. Agora eu vou, a partir de hoje, para eu pagar os meus pecados, eu vou fazer uma sessão de rezas. Vou participar de todas as vigílias de oração que tiver na minha igreja. A partir de hoje, para eu pagar os meus pecados, eu vou dar o dízimo de tudo. E até o trízimo, se bobear. Aí eu vou pagar os meus pecados. Não, se for a partir de hoje, eu vou passar a frequentar todas as campanhas que tiver na minha igreja. E aí você vai chegar lá com tudo isso, e Deus vai falar, Deus, agora me perdoa, eu quero ser justo, eu quero pagar o meu pecado. Deus vai falar, minha moeda não é essa. Minha moeda é morte. Sem morte, não tem conversa. Sem morte, permanecem os seus pecados e, por consequência, a sua injustiça. Só se pode pagar, querido, uma dívida que alguém, só se pode pagar se alguém que tem dinheiro. E no mundo espiritual também. Só poderia receber a morte quem não tivesse pecado. Tenta entender a analogia. Se a pessoa tem pecado, ela não pode morrer pelo outro, porque ela tem que morrer pelo próprio pecado dela. Ela morreria pelo próprio pecado. Se a pessoa não tem pecado, aí ela pode receber o pecado de alguém. Pode morrer
pelo pecado de alguém. Queria pedir para os irmãos abrirem 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. O único texto que nós vamos ler hoje, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Jesus. O fez pecado por nós. Ele pagou o nosso pecado, para que nele, em quem que a gente é? Nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Essa justiça que você está precisando, todos os pecados que você cometeu, e que ainda você vai cometer, só tem uma moeda de pagamento, uma moeda que no mundo espiritual é justo você retribuir, que é por morte. Mas houve um que não tinha pecado, logo não tinha que pagar pelo seu pecado com a morte. Ele fala: eu vou pagar o pecado da humanidade, eu vou pagar o seu pecado, vou pagar o pecado de cada coisa que você fez. Ele derramou o seu sangue, e quando ele fez isso, a sua dívida, todo o seu pecado é perdoado. Você, a partir daí, depois de um injusto que você é, você passa a ser alguém justo. A justiça de Deus é satisfeita pela morte de Jesus. Querido, só assim você e eu podemos passar do imundo, de injusto, para justo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos torna justificado. Justificado, sabe o que é justificado? É tornado justo. Jesus te torna justo. Querido, que coisa fantástica. Você pode, hoje, ser considerado completamente justificado diante de Deus, se tão somente você crê no que Jesus fez por você na cruz. Isso é se tornar justo diante de Deus. Se você cometeu qualquer pecado, volte para o Senhor, que o sangue de Jesus é o único suficiente para limpar você completamente. Amém, querido?